E aí galera, tudo bem com vocês? Devido à falta de notícias relevantes nas últimas horas, eu resolvi usar o dia de hoje pra gente fazer um vídeo diferente, pegando um pouco esse time titular do Cruzeiro que foi utilizado nas últimas rodadas aí pelo Paulo Pessolano, pra gente entender onde cada jogador do elenco pode se encaixar. Acho que não dá pra gente dizer que Pessolano já tenha o time titular do Cruzeiro na sua cabeça, mas dá pra gente ver que existe uma ideia, um princípio de time que tem muito a ver, inclusive, com o Cruzeiro do ano passado, né, que teve muito sucesso na Série B, que subiu, que foi campeão, mas o time dessa temporada tem algumas mudanças e alguns jogadores que ainda buscam um encaixe ideal. E o principal questionamento que eu faço hoje é: onde é que o Wesley vai entrar nesse time? Porque tendo custado o que ele custou, sendo um jogador de um pouco mais de renome, é natural e esperado que ele seja titular. Será que o Wesley vai ter que se adaptar a jogar numa função diferente? Será que ele vai virar ala? Enfim, vamos tentar entender um pouco mais as opções no vídeo. Mas antes de partir para o campinho, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, um site de apostas esportivas extremamente confiável, e a promoção, né, exclusiva para cruzeirenses de até R$300 aí em free bet, ela tá terminando agora, no dia 28 de fevereiro, porque a promoção da Betfair para novos clientes normalmente era de R$200, né, e eles colocaram essa especificamente para cruzeirenses de até 300. Todos os detalhes estão lá nos termos e condições, né, como você pode aproveitar. E aquela promoção também que dá direito a ingressos para o camarote Betfair, camisas do Cruzeiro, também está terminando agora no dia 28. Se você gosta então de fazer uma fezinha, clica no link da descrição, né? Aproveita aí os últimos dias desse bônus. Caso ainda não seja cliente, faz o seu cadastro, que é super simples e rápido. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? A aposta é para se divertir. Esse foi o time do Cruzeiro utilizado aí nas últimas duas rodadas de Campeonato Mineiro. Vitórias sobre Vila Nova por 4-0 e Caldense por 2-1. Pessolano teve o Rafael Cabral no gol, o trio de zaga com Neres, Reinaldo e Lucas Oliveira. Contra o Vila Nova, Oliveira jogou pela direita e o Neres pela esquerda. Na partida contra o Caldense eles inverteram, né? O Neres pela direita, onde claramente ficou mais confortável, e o Oliveira pela esquerda. O Reinaldo sempre como um zagueiro central nessas partidas. Kaique foi o ala pela esquerda, o Alisson como ala pela direita, Ian Lucas e Neto Moura os volantes. Bruno Rodrigues e Daniel Júnior os meia atacantes, o Bruno mais pela esquerda, o Daniel pela direita, e o Gilberto como centroavante. Eu coloquei aqui do lado de fora do campinho dois jogadores, o Nicão e o Wesley, porque são caras que foram titulares até o clássico contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que foi o primeiro jogo dessa reação do Cruzeiro, né? Acabou empatado por 1-1. Naquele dia a gente teve também o Brock como um dos zagueiros. Brock foi negociado, Neres entrou na vaga dele, aqui foi uma substituição natural. Ian Lucas e Neto Moura já eram os volantes, o Reinaldo como um dos zagueiros também, o Rafael Cabral não foi mudado em nenhum momento. O Kaique estava na seleção sub-20 naquele clássico, então ele não jogou, né? Ele estava voltando, e o Wesley fez o papel de ala pela esquerda, inclusive foi quem deu assistência para o nosso gol. Depois ele acabou ficando de fora dos dois jogos seguintes. E o Nicão jogou aqui como um meia atacante pelo lado direito, e o Nicão se machucou contra o Atlético, né? Teve aquela lesão, aquele corte feio na canela, não pôde jogar nas duas últimas partidas, mas agora já está plenamente recuperado. Então eu diria para vocês que, se nada muito especial acontecer aí nas próximas horas, o time do Cruzeiro para o duelo decisivo aí para a classificação para a semifinal do Mineiro, Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas lá em Cariacica, deve ter mais ou menos essa estrutura de time. Existe uma dúvida aqui na ala esquerda se o Wesley volta a ser utilizado por aqui ou se o Kaique é mantido na posição. O Kaique que jogou muito bem as duas partidas. No ataque a gente tem Bruno Rodrigues e Gilberto, que me parecem certezas, jogadores que têm rendido muito bem. O Nicão, voltando de lesão, acho que reassume a condição de titular, até porque o Daniel Júnior tomou uma pancada muito forte, né? Acho que se for para o jogo contra o Democrata, ele ainda não vai estar 100%. Aquela lenhada que o Sueliton deu nele, né? Aquele carrinho que rendeu um cartão vermelho, não teve lesão grave do Daniel, ainda bem, mas certamente está doendo. E uma outra possibilidade que a gente viu o Pessolano testando contra o Vila Nova foi no momento que ele tirou o Alisson, né, que é um jogador que ele tem substituído de forma regular.
o Wesley veio fazer o papel de um ala pela direita, né, com o Kaique como um ala pela esquerda. Isso aqui foi experimentado, mas acho que não por tempo suficiente para a gente ter uma opinião formada se vai funcionar ou não. Mas é interessante até a situação do Alisson, né, um cara que foi muito bem como volante na última Série B, inclusive que foi testado como volante contra o Pouso Alegre, substituído com 30 minutos, e acabou se fixando como titular aqui na ala direita do Cruzeiro, até porque outros jogadores que atuaram por aqui não conseguiram fazer aquilo que o treinador queria, né? Ser aquela opção agressiva pelo lado, porque a gente precisa dessa ultrapassagem tanto do Alisson quanto do Kaique pelos lados, porque os meia atacantes do Cruzeiro, eles precisam jogar mais por dentro. A gente não tem um camisa 10, então essa criatividade, essa movimentação, ela tem que ser de certa forma dividida entre esses dois jogadores, e eles estarem bem entrosados com o Gilberto é fundamental para o nosso jogo fluir. Isso não impede o Bruno Rodrigues de cair como um ponta, do Nicão cair como um ponta pelo outro lado, tudo isso acontece a movimento de jogo, né? Até pra gente ter alguma triangulação pelo lado, isso é possível. Mas vale pontuar esse detalhe, né? O Nicão e o Bruno Rodrigues, eles não são pontas, eles são meia atacantes nesse esquema, tá? Eles não são caras que vão jogar colados na linha de fundo, porque o corredor tem que ficar disponível para o ala subir. Acho que o desenho tático do Cruzeiro não tem grandes segredos, a maioria já está adaptado àquilo que a gente vinha fazendo na última temporada, né? Os três zagueiros saem jogando, esses zagueiros aqui saem com a bola pelos lados, inclusive construindo muitas vezes como um volante. Os alas se projetam muito no campo, às vezes aparecem até mais espetados que os próprios meia atacantes, né, que caem por aqui. A gente tem o conhecidíssimo WM, né, se você fizer linhas imaginárias aqui, você consegue enxergar aqui um W, né, e um M aqui na frente também, ó. E essa ideia de um 3-2-2-3, ela definitivamente não é nova, tá? Inclusive é uma tática que remonta lá à década de 30. Então, assim, o futebol, gente, ele tá sempre se reciclando, mas no final das contas continuam sendo 11 jogadores tentando fazer gol no outro. Então, o número de possibilidades sempre vai ser limitado, porque todos nós somos limitados, inclusive os melhores jogadores também são. Ah, Emerson, então é por isso que o Pessolano usa atacantes, pontas, muitas vezes fazendo papel de alas? Exatamente, minhas nobres criaturas. Porque o papel do ala, ele não é ser simplesmente um lateral. Ele é um cara que no momento com bola, ele vira um atacante para abrir o campo pelo lado. E é por isso que jogadores como Wesley, como Rafael Bilu, como Stênio, como o próprio Bruno Rodrigues, todos eles em algum momento já foram utilizados por Paulo Pessolano como um ala, porque no momento com bola esse cara vira um ponta. E o jogador centralizado aqui, ele não é um ponta. Esse cara tem que ter qualidades diferentes do que seja velocidade e drible. Ele tem que ter uma qualidade de passe maior, ele tem que ter criatividade, ele tem que ter uma visão de jogo diferente. Indo para a segunda parte do vídeo, onde cada jogador do elenco atual do Cruzeiro se encaixaria nesse modelo, nesse esquema aqui, esse 3-4-3. Acho que está bem nítido para todo mundo que o Cruzeiro tem uma dificuldade na questão de zagueiros, né? Nós temos poucos zagueiros disponíveis hoje. Então eu vou começar aqui por esses jogadores, né? O Wesley e Daniel Júnior, que já estão no campinho. O Wesley hoje eu vejo como uma alternativa bem interessante para a ala esquerda, até porque essa posição tem sido problemática para o Cruzeiro, né? E o Daniel Júnior eu acho que se mostrou uma alternativa ao Nicão, né? Nos dois jogos que o Pessolano não teve o Nicão, ele usou o Daniel. Para já descartar e ficar mais fácil, né? O Anderson, obviamente, é uma alternativa para ser goleiro, assim como o Rodrigo Basílio, né? Os três são dessa posição. Ah, o Pessolano tá inventando, daqui a pouco ele vai pôr o Gilberto no gol. Não, não pôs. Em todos os jogos ele pôs goleiro no gol, viu, gente? O William seria uma alternativa bem interessante para jogar por essa ala direita, embora valha pontuar, na única partida que ele jogou pelo Cruzeiro, o clássico contra o América, ele foi um lateral pela direita que ficava mais preso e em vários momentos fez a saída como um zagueiro pelo lado, mas ele também se projetou ao ataque. Então eu acho que o William 100% fisicamente é um cara para jogar como lateral ou como ala pela direita. O Igor Formiga é outro jogador dessa mesma posição, com características mais ofensivas, mas que também pode jogar como esse ala aqui pela direita. Deixa eu até puxar aqui
os meia atacantes um pouquinho para dentro, para não dar conflito aqui na hora de montar no campinho. E pelo lado esquerdo a gente tem a opção do Marquinhos Cipriano, que nas oportunidades que teve não jogou bem, até o momento ele não agarrou essa oportunidade. O Ramiro é um jogador que foi utilizado algumas vezes como esse zagueiro aqui pelo lado direito, e inclusive como zagueiro pela direita, o Ramiro teve atuações melhores do que quando ele jogou no meio campo, tá? Isso pouca gente fala. No próprio jogo contra o Pouso Alegre, jogando no meio campo, o Ramiro estava muito mal, como ala pela direita também ele não funcionou, e ele melhora na reta final do jogo quando vira um zagueiro pelo lado. Quem também fez esse papel diversas vezes foi Felipe Machado, né, como esse zagueiro ora pela direita, ora centralizado, ora pela esquerda, mas a gente sabe que a posição do Felipe Machado é o meio-campo, né? Ele é um volante de formação, e até é interessante a gente pensar nessa dupla Neto Moura e Felipe Machado, que jogou junto boa parte da última Série B. O Neto é um cara que já tem mais experiência em Série A, o Felipe Machado quase nenhuma. E de certo modo, Machado, Neto Moura e o Ian Lucas, por ser um jogador muito jovem, eles são incógnitas para jogar nesse meio-campo, e não é à toa que o Cruzeiro segue no mercado monitorando jogadores para essa posição, embora tenha trazido recentemente o Matheus Jussa, né, que também é volante, embora eu acho que naturalmente o Jussa vá se tornar uma opção como zagueiro pela esquerda, por ser canhoto, por já ter feito esse papel. Inclusive na estreia dele na partida contra a Caldense, ele jogou um pouquinho como volante, depois veio jogar na zaga e acho que cumpriu muito bem as necessidades do Cruzeiro naquele momento. O Matheus Vital é um jogador que começou a ser utilizado nas últimas partidas e eu vejo ele como alternativa para meio atacante, seja pela direita ou pela esquerda, mas ele prefere jogar pela esquerda, já deixou isso bem claro em outros momentos da carreira. Inclusive o Vital era um meia, né, um camisa 10, que acabou virando um ponta com o transcorrer da sua carreira. Então eu diria que hoje o Vital é um cara que disputa a posição com o Bruno, o Nicão e o próprio Daniel Júnior como um desses meias. O Matheus Davó é um reserva do Gilberto, que até agora nas partidas que entrou fez muito pouco. Quando mostrou alguma coisa não foi coisa boa, né, que foi naquela partida que ele acabou sendo expulso. Rafael Bilu, alternativa de ala ponta pela esquerda, Stênio pela direita. Embora o Pessolano tenha colocado no último jogo o Stênio jogando por aqui, né, como esse atacante pela direita mesmo, ele não utilizou ele como ala. O Wesley Gasolina, que era uma opção de zagueiro ou de lateral pela direita, infelizmente sofreu uma grave lesão, né, lesão de joelho, deve ficar muitos meses parado, mas é outra alternativa para jogar por esse lado. Fernando Henrique é outro jogador que está lesionado, mas esse deve voltar ali por volta do mês de abril. É aquele meio-campista que foi contratado junto ao Grêmio, mas infelizmente se machucou ainda na pré-temporada. E para encerrar aqui os jogadores que o Pessolano relacionou para algum jogo na temporada, nós temos o Juan Christian, que até entrou na partida contra o Atlético. É um meio atacante que também pode jogar pelos lados, acho que até pode ser experimentado como ala eventualmente. E o Japa, né? O Japa foi relacionado para 2 jogos do Campeonato Mineiro, mas ainda não fez a sua estreia como profissional. O Cruzeiro tem alguns outros jogadores na base que a gente pode citar, por exemplo, Juan Santos, que está voltando a treinar agora, né? Recuperado de lesão. O próprio Pedrão, que fez alguns treinamentos com o elenco principal, mas esses 2 jogadores não foram relacionados para nenhum jogo nessa temporada com o time principal pelo Pessolano, tá? O mesmo vale para o Josefer, que eu acho que fez uma copinha muito boa, valeria a pena ser testado, mas é um cara que essa temporada não teve minutos. O próprio Denilson ainda não foi utilizado pelo Pessolano, embora tenha sido relacionado para um jogo, né? A partida contra o Atlético ele ficou no banco. Denilson acho que seria mais um a competir por posição aqui nessa ala esquerda, podendo também jogar como atacante, né? Mas acho que pelo esquema a ala esquerda é mais interessante para ele. E o próprio Arielson é outro jogador que a gente pode citar, atacante que foi muito bem na Copa São Paulo, mas não foi relacionado para nenhum jogo do time principal. Não coloquei o Everton aqui no campinho, porque é outro jogador que está em recuperação de lesão grave, e também não dá para a gente garantir que o Everton é um zagueiro que o Pessolano contaria com ele para o elenco principal, né? Eu realmente não sei qual é o plano do treinador, mas a gente precisa ter zagueiro. E com essa rapaziada que eu botei em campo, eu gostaria de convidar vocês a montar qual seria o seu 11 ideal do Cruzeiro, tá? Como você armaria o Cruzeiro para esse próximo jogo de sábado, Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas, né? Não vamos olhar lá para frente, vamos olhar para o presente. Tem algum jogador aí que você gostaria de ver tendo mais minutos no time? Você faria alguma mudança de desenho tático? Deixa aí o seu 11 inicial então nos comentários para a gente trocar uma ideia.
ideia. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para montar aí o seu 11 ideal do Cruzeiro. Amanhã a gente volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!